Mas antes, então, dela vir aqui, eu vou devidamente apresentá-la para vocês. Marilandes Martins Abreu, ela é antropóloga e psicanalista, ela é professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Ela é professora do programa de pós-graduação em Saúde e Ambiente. Ela é doutora em Ciências Sociais, pós-doutora em Antropologia na École Pratique de Hautes Études, lá da França, né? Pós-doutora em Psicanálise também, na Escola Doctorale Études Psychanalytique, acho que é assim que pronuncia, meu francês está mais ou menos, viu, professora? Da Universidade de Paris. Ela tem graduação e mestrado em Ciências Sociais, ela tem estudo e pesquisas sobre as questões étnico-raciais e patrimônio imaterial, memória e inconsciente, relações de gênero, sexualidades e sexualidades dissidentes. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisas de religião e cultura popular, grupo de Mina, do Museu Afrodigital do Maranhão, editora científica da revista Deslocamentos, presidente do Comitê Editorial do Boletim da Comissão Maranhense de Folclore, realiza pesquisas etnográficas em casas de tambor de mina e outras práticas de matriz afro-indígena no estado do Maranhão. Ela também é tradutora de textos em língua francesa, membra da Associação Brasileira de Antropologia, membra da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e sócia da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC. Devidamente apresentada, professora Marilande, bem-vinda, boa noite. Muito obrigada por atender meu convite e estar aqui conosco no Cultura Brasileira. É Bumba Meu Boi, né, professora? Isso. Boa noite, tudo bem? Bom, isso, Bumba Boi, Bumba Boi. Bumba Boi, tá certo. E aí eu vou começar, então, te perguntando justamente pelo Bumba Boi, né? Até chegar no São João, eu não sei aí se tem o que vem antes, se existe isso, né? Se antes vem a manifestação da cultura do boi, depois vem o São João, ou se as coisas elas acontecem de maneira, né, simultânea. Mas sobre o Bumba Boi especificamente, eu queria muito ouvir sobre o que é exatamente essa manifestação, de onde que ela vem, como é que ela surge, o que ela carrega em termos da sua manifestação cultural e também aí não saberia dizer, você pode aqui nos explicar se ela é religiosa também, o que ela carrega na sua particularidade e diversidade, inclusive até diante de outras manifestações, né, do boi, que a gente sabe que é bastante presente nessas manifestações culturais dessa região do Brasil. Então, o Bumba Boi é complexo, né? Eu vou aqui tentar colocar algumas questões a partir do que você trouxe. Então, assim, de início é uma brincadeira, é uma celebração, e aí a gente poderia aqui passar horas definindo o que seria. É uma celebração, é um ritual, é uma dança dramática chamada folguedo. Todas essas definições já foram dadas ao boi. Eu gosto bastante da definição de que é uma celebração, de que é um sistema de... É como se fosse um sistema de... Como é que eu vou colocar? Um sistema que compõe significados religiosos, morais, narrativas míticas, rituais. Existem questões econômicas, existe uma série de fatores que a gente pode, como alguns autores colocar, como um fato social total. Se constitui de vários elementos. E a origem, e aí, bom, isso é um pouco para dizer o quão complexo seria, mas é um ritual, né, ou uma celebração que se constitui de algumas etapas que a gente pode considerar etapas rituais, que seriam os ensaios, que geralmente começa no sábado de Aleluia, na capital, no interior, mas também vai se encontrar outras configurações de boi, boi de carnaval, que seria no período do carnaval, mas muito esporadicamente. Ele, de fato, está vinculado a pagamento de promessa. Então, promessa a São Pedro, né? A esses santos aí do mês de junho. Santo Antônio, São Pedro, e em São Luís, particularmente, São Marçal, que é um outro santo
que está ligado ao Bumba-boi. Então, é uma celebração associada ao catolicismo popular, e aí, quando se fala de catolicismo popular, não é esse catolicismo da Igreja Católica Apostólica Romana, mas um catolicismo dos grupos mesmo invisibilizados desde o período de colonização, dos negros, descendentes de indígenas, caboclos, enfim, de um grupo, de vários grupos sociais que não estavam colocados aí nas decisões, por exemplo, no centro do poder, ou não estavam, quer dizer, não eram os portugueses, por exemplo, ou as pessoas abastadas que brincavam o boi. Geralmente é uma brincadeira associada ao que a gente chama a cultura popular, as classes menos abastadas, ao que a gente chamaria o povo, com uma categoria muito ampla, né? Então, tem esse elemento do catolicismo popular, então você vai encontrar elementos de religiosidade, promessa para São Pedro. Muitas pessoas, muito frequentemente, o boi nasce de uma promessa. Foi uma promessa de alguém para receber uma dádiva e, recebendo essa dádiva, fazer o boi. E, além desses elementos do catolicismo popular, existem esses elementos que são intrinsecamente ligados ao catolicismo popular, que são elementos de matriz africana e matriz indígena, e que no Maranhão se conforma num simbolismo ritual, religioso, chamado encantaria. Então, a encantaria, ela se faz dessa religiosidade do catolicismo popular, desses santos, desses rituais do catolicismo popular, desses elementos afro-indígenas, que estão exatamente aonde? Nos terreiros de matriz africana. E aí, os terreiros de matriz africana, mas também, né, em rituais de origem indígena. Então, a origem do boi pode-se colocar que são esses três elementos, né, que formam a sociedade brasileira e que estão associados às classes subalternas, né, à cultura popular, a essas manifestações da cultura popular. Então, é uma festa do calendário anual maranhense. Então, ela faz parte de um calendário de festas que tem o Bumba-boi, o Divino Espírito Santo, que particularmente em São Luís e algumas cidades do Maranhão são realizadas também em terreiros de matriz africana, de matriz afro-indígena, tambor de mina, umbanda, candomblé, pagelança. Então, essas festas rituais também de promessa ao divino, como o boi, o tambor de crioula, que também é uma manifestação, essa aí, de fato, diretamente ligada, né, ao negro, né, e também ligada a São Benedito, que é sincretizado com a Verequete, que é uma entidade de matriz africana aqui do tambor de mina. Então, eu diria que o boi ele está colocado aí nessa miríade de festas sagradas, festas de um calendário de festas populares, e que esse elemento, o sagrado está colocado, e aí o sagrado nessa perspectiva religiosa popular, do catolicismo popular, mas também da encantaria, né, desse simbolismo da encantaria, que está muito presente nessas brincadeiras. E o boi, o Bumba-boi, ele teria três narrativas aí que seriam, eu diria, narrativas míticas da origem dele, que não se pode dizer essa, mas que a gente pode apontar. Os primeiros autores, por exemplo, que vão estudar, eles vão colocar que o boi é uma dança dramática, seria uma origem da catequese jesuíta, seria uma dança dramática, uma dança que encena, né, atos dramáticos de dor, de morte. Então, seria um folguedo, que é como se chamavam os folguedos. Então, inicialmente, vai ser classificado como um folguedo, a partir dessa origem, que seria da catequese jesuíta. Existe uma outra origem, que também está colocada para as outras partes do Brasil, essa catequese, né, jesuítica, e também esse mito que vai se repetir na história do Bumba-boi, como na de Parintins, que é relativa a Pai Francisco, Mãe Catirina, e a história da morte do boi e ressurreição do boi.
Então, Pai Francisco, nessa narrativa mítica, é um escravo, né? Muito fiel ao patrão, casado com uma mulher que fica grávida, e que tem como desejo, e aí entra uma dimensão, né, das relações de gênero, a coisa da gravidez colocada como um desejo da mulher, né? Quer dizer, como se ela tivesse incitado. Então, ela deseja a língua do boi, que é o boi mais amado do patrão, que é esse que ele tomava conta por ser o vaqueiro de confiança. E ele realiza ele de fato faz isso, né? Rouba o boi e come a língua do boi com a Catirina come a língua do boi, e a partir daí ele precisa fugir, até que entra toda essa dimensão religiosa dos encantados, dos seres da floresta que ressuscitam o boi, ressuscitam Pai Francisco, o boi, e a partir daí que tem uma festa, uma celebração, né, como se fosse um ato de ressurreição. Então, o boi, nessa narrativa, ele estaria ligado à cultura do gado quando chega aqui no Nordeste. Né? Mas também se repete, né? Esse ritual do boi se repete em no Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, tem várias configurações de ritual do boi, né? Então, essa origem mítica não seria especificamente aqui do Maranhão. E também tem uma outra narrativa mítica que está ligada também à questão à encantaria, como eu falei anteriormente, a esse campo mágico religioso da encantaria, que é a chegada de Dom Luís, né, o rei de Portugal, que se encantou em terras maranhenses, nos lençóis maranhenses, e se encantou em forma de touro. E, em algumas noites, ele aparece como um touro com uma estrela na testa. E o boi, geralmente, né, Está com uma estrela. A estrela na testa. Uhum. Então, tem essas narrativas aí ligadas a uma origem do boi. De qualquer forma, esse, digamos, é o discurso acadêmico, né? O boi é encontrado em São Luís, mas também em diversas regiões do Maranhão, em algumas regiões, como na Baixada ou no litoral, muito mais forte, mas existe em todo o Maranhão, o Bumba Boi. Né? Essa celebração que começa com o ensaio no sábado de Aleluia, e tem as apresentações ou saídas do boi, que geralmente é exatamente no mês de junho, e a morte do boi, que vai se dar lá para outubro, novembro, quando encerra o ciclo do boi. E aqui no Maranhão, existe aí uma dimensão que se coloca, que é a construção do boi como um artefato político. Político como um elemento de identidade cultural maranhense. Tem uma construção política datada, histórica, né, de como tem o professor Arinaldo Martins, por exemplo, coloca isso muito bem no livro dele, né, que é exatamente essa construção política e também que é assimilada pela indústria cultural que transforma o boi nisso que a gente vê hoje, né? Esse grande espetáculo de apresentações em arraiais particulares, financiado por grandes empresas, quer dizer, visto mesmo pela sua dimensão econômica como patrimônio cultural da humanidade, mas que, de fato, não é a realidade do boi, né? Porque a realidade do boi é o que se encontra desde a origem, as pessoas fazendo por promessa, quer dizer, também é a realidade do boi, essa hoje da indústria cultural, mas ela não foi sempre, né? Ela é uma construção recente. Mas o que se encontra no Maranhão é, é no São João o boi sair, brincar nas diferentes comunidades, nas diferentes cidades, mas está presente nas comunidades quilombolas, nas comunidades pescadores, nas comunidades rurais de assentamentos. Então, assim, é muito importante no sentido de que é uma celebração, mas onde também existem valores que estão colocados ali em termos de dimensão religiosa, de dimensão moral, né? Quer dizer, um conjunto de crenças, de significados que se colocam e que se transmitem através dessa celebração. E essa celebração, ela
a partir do momento em que ela toma essa dimensão, né, um artefato de construção da identidade maranhense, e também um artefato da indústria cultural, ela também vai se tornando um objeto de estudo, né, de investigação, que vai criando classificações, que vai definindo o que seria mais tradicional, menos tradicional, ou seja, que vai, de qualquer forma, modificando o que seria aí o campo dessa manifestação cultural. E aí é interessante porque nós temos atualmente 4 sotaques. E o que seriam esses sotaques? Né? Quer dizer, 4 estilos. Estilos de ritmos, mas também de indumentárias, de vestimentas, de formas de chapéu, de participantes que entram como brincantes da brincadeira, brincantes que fazem parte ali do alto do boi, é um alto, né? É como se fosse uma encenação dramática. Inicialmente era isso, né? Essa encenação da morte e ressurreição do boi. Então, por isso era uma espécie de... Era visto, né? Como uma espécie de teatro, de drama. Dramático. Exatamente. Professora, acho que você até começou a falar, e essa é uma das dúvidas aqui que eu queria muito te ouvir. Digamos que é isso, né? Uma ritualística, uma apresentação, né? Um teatro, como você bem colocou aqui. O que compõe? Quer dizer, existem os mestres. O que são os mestres, por exemplo? Essa pessoa que carrega, que está ali personificando esse boi, né? Que está ali, assim, que é uma dança, por exemplo. O que é exatamente essa ritualística? E entrando um pouco nessa sua fala, pelo que eu estava até vendo alguma coisa a respeito disso, e aí eu vi que existem algumas ramificações, digamos, né? Algumas variações, por exemplo, que são os sotaques, como você disse. Que aqui, pelo menos da onde que eu estava lendo, diz o seguinte: que tem a matraca, a zabumba, a orquestra, a baixada e a costa de mão. O que é isso exatamente? Porque, assim, eu estou partindo de um senso comum, porque quando a gente está olhando e vendo, basicamente é o boi que está ali se manifestando, dançando, e aí tem uma encenação e tem uma interação com uma pessoa. Mas o que é isso exatamente, assim, né? E o que são essas variações? Para a pessoa, quando ela está, por exemplo, prestigiando, ela está olhando, o que ela pode observar? O que está sendo contado ali e manifestado? Então, o, o sotaque responde um pouco, eu ia exatamente colocar isso. Então, cada boi, ou seja, cada modelo, cada tipo de boi, teria algumas especificidades, né? E cada especificidade estaria ligada a uma origem. Eu vou primeiro falar um pouco disso, depois a gente vai para os mestres, tá bom? Então, nós temos o que é o sotaque? O sotaque ele é um conjunto de diferenças. Primeiro, o ritmo, os instrumentos usados, a forma como se usa esses instrumentos, né? Se mais acelerado, se menos acelerado, a forma como se bate esses instrumentos, também as fantasias, quer dizer, se chama indumentárias. As indumentárias, que são as vestimentas, né? Os brincantes vão ter índios, alguns outros vão ter caboclos de pena, e os instrumentos da mesma forma, alguns vão ter matraca, outros não vai ter matraca, vão ter instrumentos de sopro. Os chapéus também vão variar. Então, esses elementos, eles são muito perceptíveis. Quando você vê um boi de orquestra, esteticamente ele é diferente, como também em termos de, de musicalidade, dos instrumentos usados, existe uma diferença visível. Talvez é por onde, inclusive, começa a se fazer essa diferenciação, né? É bem visível. Então, assim, a matraca. Os bois de matraca seriam originados do que a gente... Seriam bois principalmente nascidos na ilha e numa outra região, em outras regiões existem também em outras regiões do Maranhão.
E a matraca, os bois de matraca, os instrumentos que usa são os instrumentos de percussão, tambores e dois instrumentos de madeira que se bate, né? E que tiram som. E que o instrumento que, nesse ritmo, nesse sotaque, né, que dá o tom, são essas matracas, essas madeiras que se bate. E esse ritmo, esse sotaque, ele estaria ligado, a origem dele é indígena. E aí nós temos o sotaque de orquestra, que já teriam instrumentos de sopro, né, como trombone, esses instrumentos, banjo. Esse boi, esse sotaque, ele estaria mais ligado, a origem dele é portuguesa, estaria mais ligado a uma origem portuguesa, é da região do Muni, né, nascido aqui da região do Muni. Nós temos também o sotaque de Zabumba. O sotaque de Zabumba, ele tem também os instrumentos, né, de tambores, maracá, e ele tem um ritmo mais acelerado. Então, eu já ouvi, por exemplo, musicólogos, né, que colocam como ele muito próximo do samba, por exemplo. Então, qual é a origem dele? Seria a origem negra, seriam os negros. Então, veja, as matracas, a origem indígena, né? A zabumba, a origem negra, e a orquestra, uma origem portuguesa. Essas são as primeiras definições, as primeiras classificações que surgem como sotaque, a partir dessas origens. Depois nós temos o sotaque da Baixada, que é um sotaque que também usa matraca, como se usa no sotaque de matraca, mas não é, também vai ter pandeirões, né? E se origina, quer dizer, vai ter os mesmos instrumentos que você vai encontrar nos outros sotaques, mas ele vai ser um pouco mais lento que a zabumba. E ele vem de uma região ali que se chama Baixada, se associa aos municípios de São João Batista e também Viana. Mas também tem uma origem associada a Pindaré, que não é Baixada, mas que também teria aí na sua origem, na origem desse sotaque, pessoas que vieram de Pindaré. Né, como o mestre Coxinho, por exemplo, que é um mestre importante dessa brincadeira. Que também, como é chamada essa celebração, brincadeira, festa, brincadeira. E, por fim, tem um outro sotaque, que é o Costa de Mão, que é do litoral ocidental, que nasce numa cidade que vem a origem, deve ter em outras também, mas que a origem, até aqui, está associada à cidade de Cururupu. E Costa de Mão, porque se bate os pandeirões com a costa da mão. E é um sotaque pouco conhecido e que ultimamente tem tido pouco apoio, nunca teve o apoio devido e vive em constante ameaça de desaparecimento, né? E então esses seriam os sotaques. E aí as diferenças estão nos chapéus, né? Na forma como os chapéus, as fitas estão colocadas, como o chapéu está colocado, nas indumentárias que os índios vestem, né? Que os caboclos vestem, e também o amo é aquele que vai liderar a apresentação, é aquele que lidera o boi, é o amo do boi, é aquele que serve o boi, né? Que trabalha, que canta, que puxa o boi, é o que está à frente do boi, né? Então, esses sotaques, eles possuem personagens próprios também, né? Isso que eu já coloquei. Por exemplo, a Baixada tem um personagem chamado Kazumba, que é conhecido como Kazumba na Baixada. Aqui na ilha já vai ser conhecido como Kazumbá, e que até bem pouco tempo era específico desse sotaque da Baixada, mas
recentemente, agora nesse último ano, nesses últimos 2 anos, outros bois também já colocaram esse personagem. Então, não tem não são linhas tão definidas, né? Exatamente porque é uma brincadeira tradicional, eu acho que como se coloca em algumas discussões teóricas, né? O tradicional também tem como uma das características que o torna tradicional é a capacidade também de se hibridizar com o moderno, né? Então, o boi ele tem essa capacidade também. E muito Obviamente, relacionado com o território, né, professora? Quando você sim. foi falando, você vê que há ali uma associação direta com região, né? Então, quer dizer, cada região traz a sua manifestação e, portanto, a sua particularidade, afinal de contas, né? Tá carregando ali o que traz o seu traço de história e cultura. E aí tem um ponto, aí tem, acho que você ia até comentar, né, dos mestres, eu não sei exatamente Sim. se tem uma particularidade que vale a pena ser destacado aqui sobre os mestres. E Tem quem sim. são eles no ritual, né, na manifestação? Então, geralmente é o que se chama o amo do boi, né? O mestre é o amo do boi. Então, os mestres geralmente são pessoas que se dedicam a vida inteira a essa manifestação, a organizá-la, a mantê-la, a pagar a promessa, a, a passar essa promessa adiante quando ele vê que ele não consegue mais. Então, os mestres de cultura do Bumba Boi, eles são fundamentais para manter o Bumba Boi, principalmente porque não existiria o Bumba Boi sem esses mestres, sem quem de fato faz a brincadeira, né, que são eles. E eles fazem nessa perspectiva de que é uma celebração, mas também é uma oração, também é uma promessa, também é uma dádiva, tem uma série de questões, né, de fato social no sentido total, né? Tem um aspecto econômico, tem um aspecto religioso, tem um aspecto político e tem um aspecto mesmo de que cria uma aliança ali entre as pessoas que participam da brincadeira, né? Obviamente, os mestres, eles que mantêm a brincadeira, eles que fazem com que ela, de fato, se mantenha a cada ano. Obviamente que quando eu coloco isso, eu estou colocando em relação a esses mestres desses lugares do interior do Maranhão que mantêm essa brincadeira, das comunidades rurais, que geralmente não estão nesses grandes espetáculos que se tornaram também o boi como um artefato político e cultural, ele também se transformou, né? Ele também tomou uma dimensão que é financiado, às vezes, por empresas privadas, bem como ele também passa a ser utilizado como moeda política em alguns espaços de poder, né? Então, eu estou colocando aqui esse boi tipo ideal, esse boi mantido por uma comunidade rural, por uma comunidade quilombola, ou por uma comunidade mesmo de um bairro de periferia, que geralmente mantém com muita dificuldade, diferente dos bois que já estão aí consagrados e que já se articularam como empresas, e que funcionam como empresas e que conseguem se articular, né, com editais, com relações políticas e que conseguem se colocar aí nesse grande nesse grande espetáculo da indústria cultural, mas que de fato não é a realidade do boi quando você conhece o boi ou participa do boi em outras realidades, em outras cidades aqui do Maranhão. Professora, aí eu queria entrar exatamente falando do São João, né? Mas tem uma coisa que você trouxe nas suas falas até aqui, que o boi, ele atravessa praticamente o ano todo, né, a manifestação, porque vai começar lá no sábado de Aleluia, aí vai passar pelos meses, vai passar pelo São João, digamos, vai passar pelo mês de junho, né, não necessariamente pelo São João, é que o senso comum, todo mundo associa uma coisa na outra, e aí vai até outubro, como você colocou, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é muito maior do que algo eventual, ou seja, algo que está ali datado do mês de junho. Mas o São João do Maranhão,
eu queria te ouvir um pouco qual que é o seu elemento, assim, né, além, claro, do boi que você vem explicando, vem falando aqui, o que que ele tem na sua particularidade? Porque, enfim, aí tem essa, digamos, até disputa, né? Teve gente aqui quando eu comecei a falando do São João do Nordeste, teve uma pessoa que falou que Campina Grande é o maior São João do mundo. Aí, se você vai abrir lá a página para falar do Maranhão, falar o Maranhão é o maior São João. Quer dizer, tem essas coisas que faz Uhum, parte realmente sim. da forma como as pessoas se expressam, quer dizer, inclusive para defender ali o seu, né? Que, por exemplo, eu estou aqui no Sudeste, aí tem essa disputa, né? O carnaval, o Sapucaí, maior espetáculo da terra. Quer dizer, esses superlativos que as pessoas gostam de sempre cravar e associar quando vão falar das suas manifestações, eu acho que todas, inclusive, são legítimas, né? Mas eu queria te ouvir um pouco mais do São João do Maranhão, né? O que que ele é exatamente, o que que de repente pode ser traduzido como algo que diferencia dos outros, por exemplo, porque acho que cada um tem a sua particularidade, né? O que que seria essa festa de São João que muita gente que fala, inclusive que viaja. Meu irmão, por exemplo, ele foi 2 vezes, ele voltou completamente encantado e nunca mais queria ir embora do Maranhão. Enfim, tem essa coisa também que as pessoas é, elas são quase que agarradas mesmo assim pela grandiosidade mesmo que eu acho que a pessoa ela é tomada, né, por esse espírito mesmo da festa em si. Mas queria te ouvir, professora, assim, o que que é o São João do Maranhão especificamente? Então, de fato, ele tem uma especificidade, né, que tem a ver o boi, o bumba boi é lindo, esses sotaques todos, né, que eu coloquei, são muito interessantes, e tem boi, assim, a cidade, de fato, se envolve com o São João, e o Maranhão inteiro, na verdade, mas eu acho que São Luís, de fato, fica bem diferente. Mas, além do São João, tem o tambor de crioula, que é bem interessante, né? E eu acho que tem essa, tem esses elementos que eu estava colocando anteriormente da encantaria. O São João aqui ele está muito associado a esse campo mágico-religioso da encantaria, né? Que tem essa dimensão do catolicismo popular, mas também das religiões afro-indígenas aqui do Maranhão. Por exemplo, nesse mesmo período em que está acontecendo o São João, os terreiros também têm os bois de encantado, que são bois que são ligados às entidades, que são ligados às entidades que ou pedem o boi ou ganham o boi, pedem o, enfim, e que também são ligadas ao boi, que o boi, ele tem, como você disse, né? Ele não se coloca só no São João. Então vai ter o batizado, as apresentações e depois a morte. E você pode acompanhar todos esses ciclos, não somente no São João vindo para o Maranhão. Isso é bem interessante. Então, eu acho que a especificidade do São João do Maranhão é o Bumba Boi, né? Essas brincadeiras que eu coloquei anteriormente, o tambor de crioula, também tem o Maranhão também tem uma parte que tem muita quadrilha, que é o sul do Maranhão, que culturalmente eles fortaleceram bastante as juninas, né? E que também fazem parte desse São João do Maranhão. Mas eu acredito que a especificidade do Maranhão, o que o diferencia dos outros, é o Bumba Boi. E o tambor de crioula e as outras manifestações, que tem o Cacuriá, que também é uma outra brincadeira. Professora, pois Exatamente. eu queria te perguntar, Tambor eu de sou crioula, o Cacuriá. absolutamente encantada pelo cacuriá. Eu acompanho o cacuriá do Candinho, que é um que acho Ah, que tem ficado aí, sim. acompanho pelas redes sociais. E o que que é exatamente essa dança, né? Assim, eu vi que é uma dança ali que ela é coletiva, são casais. Da onde que ela surge? Que tem uma região específica? Ela é bastante popular assim em todo o Maranhão. Porque o cacuriá é belíssimo, inclusive. Eu sou doida para aprender, inclusive, acho bem bonito. E eu vi que tem as apresentações também nessa época do ano, do cacuriá, né? Sim, sim, Cacuriá, tambor de crioula, várias outras festas que talvez eu esteja até
esquecendo no momento. O tambor de o cacuriá foi nasceu aqui, acho que o seu Lauro, se eu não estou enganada, é o nome dele, foi um dos primeiros que fez, e a origem é o tambor de mina. Novamente, a origem é a encantaria, né? O tambor de mina, a origem do cacuriá. E depois, a Dona Teté, quer dizer, ele fez, mas ainda não tinha a dimensão que depois Dona Teté, que é uma mestra de cultura importante aqui para nós do Maranhão, e que deu de fato a cara para essa brincadeira, que é uma dança, né? Uma dança com alguns elementos de sensualidade, brincadeira e um gingado e caixas, né? Que também tem caixas do divino, mas também tem caixas que estão em outras brincadeiras aqui do Maranhão. Novamente, a encantaria, né? As caixas, aqueles instrumentos que são tocados no cacuriá, né? São caixas que também estão lá na Festa do Divino e em outras festas também da cultura popular do Maranhão. Então, esses instrumentos, né, quer dizer, a sua pergunta, o que diferencia isso, essa pluralidade de brincadeiras, essa pluralidade de ritmos, e, ao mesmo tempo, algo que se repete aí como uma certa origem afro-indígena, e do catolicismo popular que se colocam aí nessas brincadeiras, né? As promessas, os instrumentos que se colocam nessas brincadeiras e que se apresentam numa de uma forma, na outra se apresenta de uma outra forma, e esses mestres circulam nessas brincadeiras. Isso também é interessante, né? A pessoa que faz o boi, muito provavelmente, que está no boi, também pode ter lá um envolvimento num terreiro ou numa festa do Divino Espírito Santo, ou também está no tambor de crioula ou no cacuriá. E é isso, eu acho que essas brincadeiras aqui no Maranhão, a gente precisa compreender nessa perspectiva dessa relação com a encantaria, com esse simbolismo mágico religioso da encantaria. E professora, assim, hoje, evidentemente que me parece muitíssimo consolidado, claro, né? A festa, as festividades todas, consolidado, eu digo do ponto de vista da relação com o Estado e com as classes dominantes ali e tal, porque a gente está falando de uma festa popular, né? Mas qual que é essa relação com esses poderes, assim, tudo que foi permeado de acordo e conflito ao longo do tempo? Há ainda um processo de choque mesmo, né? De uma relação assim, de conflitos mesmo com o poder institucional, de alguns espaços que precisam ainda lutar para se manter resistente, para que a manifestação possa acontecer, as apropriações que são colocadas, como você, por exemplo, até trouxe, né, que há algumas marcas que acabam ali também se apropriando e se colocando na festa, que isso está permeado mesmo, né? A gente está numa sociedade capitalista e que tem um Estado muito presente, então não tem como fugir disso. Mas qual que seria a sua avaliação nesse sentido, assim? Como é que é hoje essas diversas manifestações e essa relação? Há tensionamentos ainda? Ou está tudo já muito, assim, consolidado? Há tensionamentos. Não é possível falar de uma organização do boi sem esse tensionamento. Esse tensionamento dos grupos entre si, inclusive a origem do boi, como se tem relatos aqui em São Luís, era exatamente a disputa entre os grupos, né, no entorno da ilha. E esse tensionamento ele se dá entre os grupos, claro, numa proporção bem menor do que era antes, mas ele se dá também nas relações políticas, né? Nós temos, agora mesmo, tivemos conflitos políticos na apresentação, que tem o último dia em que os bois de matraca passam no João Paulo. Então, eu acredito que, quando se fala da capital, é possível mapear alguns bois que conseguem se colocar no cenário e que conseguem viver independentemente, que conseguiram, né, um público e um conjunto de apresentações que conseguem minimamente viver ou se manter sem que tenha
um aparato político, até porque hoje tem alguns editais a nível nacional. Mas as disputas entre os bois, elas estão também colocadas nas disputas políticas. E isso é a realidade da capital. Eu acho que o mais grave que nós temos vivido, e eu tenho conversado tanto com mestres de cultura, como com outros colegas pesquisadores, é que o que existe atualmente é um verdadeiro abandono de políticas de Estado, ou mesmo de políticas que possam se voltar para construir ações, estratégias de apoiar os grupos que não conseguem se manter. Né? Os grupos que, de fato, não estão colocados nesse jogo político, que não tem como se manter como uma empresa da indústria cultural e que, de fato, podem deixar de existir e que, geralmente, e que é a maioria, a realidade do boi, né? Se você sai do cenário de São Luís e de alguns poucos bois que foram convidados para vir para cá, o cenário é bem preocupante, porque eles não têm como se manter. Esses grandes espetáculos, né, esses shows com artistas nacionais, são recursos que poderiam ser empregados para apoiar essas brincadeiras, para que se fizesse, de fato, um carnaval também como um São João, e que essas brincadeiras pudessem sair, participar. E o que se vê é exatamente o contrário, o que se vê é o abandono dessas brincadeiras, né, no Maranhão, e aí no estado do Maranhão, e eu falo isso com muita certeza, porque atualmente nós estamos fazendo o inventário das batucadas de carnaval, que são as brincadeiras de carnaval que existem nos quilombos, nas comunidades rurais, comunidade de pescadores, e a realidade talvez igual essa do boi, quer dizer, não tem apoio, o Estado não chega nessas secretarias para que tenham diálogos e que se possa, de fato, construir políticas públicas. Então, o que nós temos hoje no estado do Maranhão é um retrocesso de políticas culturais e um esvaziamento dos órgãos de cultura para que, de fato, se construam políticas públicas que se leve que chegue aonde tem que chegar, em quem faz das brincadeiras, em quem faz a cultura. Né? E o que tem acontecido aqui, e aí esses grandes eventos tendem a se consolidar, é exatamente o contrário, é o esvaziamento dos apoios para quem faz e esses grandes espetáculos voltados para a indústria cultural e esses shows nacionais, que geralmente... Sim, professora, você falando, inclusive, me parece que é um cenário que ele está muito colocado, muito parecido. Eu fui acompanhando o noticiário ao longo, né? E quando chega o mês de junho, aí essas coisas elas se evidenciam, né? Sim. Aí, por exemplo, eu vi reportagem falando justamente sobre a situação lá do São João de Caruaru, Campina Grande também, que está muito tomada por marcas, né? Então, são grandes marcas que patrocinam e que tem grandes shows. Aí tem um São João de uma cidade muito específica, em Alagoas, que pagou para um grande artista nacional, Wesley Safadão, 1.500.000, alguma coisa assim de cachê. Então, me parece, aqui só, estou trazendo esses exemplos, que há uma dinâmica da política, portanto, do Estado, né? Esse Estado com E maiúsculo, eu digo, Sim, sim. nas mais variadas regiões em que há essa dinâmica de tentar colocar essas festas, mas tentar enquadrá-las nesse modelo de grande show com um grande artista nacional, em detrimento dessas múltiplas e várias manifestações culturais, que ficam quase que num lugar aqui, aí você evidentemente vai saber elaborar muito melhor aqui, folclórico, quase que uma peça ali de quase que uma figura decorativa na festa em si, e não mais protagonista da festa, embora sejam essas manifestações que foram as propulsoras para que a festa tomasse a grandiosidade do ponto de vista de serem populares.
Então, é nesse sentido que você também coloca, como o Maranhão, especificamente falando, que traz essa coisa, sabe? Ah, é um São João, então vai ter uma Uhum. festa de um grande artista, o prefeito lá de uma cidade específica vai pagar para esse artista um cachê altíssimo, os artistas locais, né, eles, é isso, acabam ficando ali num lugar muito secundário, precisam brigar por um espaço, ou muitas vezes não tem a devida representatividade. É um pouco nessa linha também que você está identificando dessa realidade, no caso, né, do Maranhão? Exatamente isso. E você colocou bem, né? Esse Estado com E maiúsculo, né? Quer dizer, a organização política que deveria fomentar políticas públicas, que aí quando a gente pensa em políticas públicas de cultura, né, a primeira ideia lá do Celso Furtado, quando é chamado, né, para pensar um projeto de política de cultura para o país, é exatamente que se levasse quem é que faz a cultura. Então, é o senhor, o mestre de cultura que está lá na Baixada e que vai lá e que faz. Então, né, como é que a gente vai fazer, como é que o Estado vai fazer para criar condições que ele possa acessar política pública, né? Política de cultura. Então, se o Estado que deveria fomentar isso, concentra os recursos na capital com grandes shows, né, com grandes shows nacionais, e coloca as brincadeiras e algumas, né? E nessa perspectiva que você trouxe bem, né? O exótico, o diferente. E quer dizer, se o Estado que deveria fazer não faz, o que vai acontecer com essas brincadeiras à medida em que elas vão sendo capturadas pela indústria cultural e todo o sentido que tinha anteriormente vai se transformando numa outra coisa, né? Então, o momento, eu diria que, pelo menos aqui no Maranhão, ele é grave em termos de políticas culturais e de como elas têm sido direcionadas e como elas têm sido construídas. Porque, inclusive, esses grandes shows, eles tendem a esvaziar as cidades, né, os municípios, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo vêm para a capital assistir os shows, e as pessoas que estavam ali e que trabalhavam nos pequenos arraiais e que vendiam, né, e que viviam daquilo, também já não vão poder viver. Então, quer dizer, é uma política que, além de prejudicar a, a manutenção dessa manifestação cultural, ela prejudica toda a cadeia produtiva que gira em torno dessa manifestação cultural no Estado. Olha, eu queria então só aproveitar a sua presença aqui para te fazer uma última pergunta, que não é necessariamente sobre o São João, sobre os bois, mas é algo que está presente no estado do Maranhão, que é sobre o tambor de mina. E aí tem não sei se tem necessariamente uma relação direta ou não, mas há um grupo, eu não sei se é um grupo religioso, cultural, enfim, aí você, claro, pode explicar, que é o Baião de Princesas. Eu digo porque ele é bastante conhecido, o Baião de Princesas, né? E junto com o Tambor de Mina, aí tem a Casa Fante Achante. Não sei se eu estou falando coisas que são diferentes, mas eu queria te ouvir, porque eu sei que você também tem uma atuação muito presente nas suas pesquisas sobre o tambor de mina e sobre o Baião de Princesas, porque são músicas, eu digo, né, assim, que eu escuto já tem um bom tempo, inclusive, e te ouvir mesmo, né, para você falar um pouco sobre o tambor de mina, sobre o Baião de Princesas, a Casa Fante Achante, enfim, o que são Tá. essas manifestações? Ok, então, o tambor de mina é a religião de matriz africana, de origem nascida aqui no Maranhão. E tem como referência a Casa das Minas, que é localizada ali na rua de São Pantaleão, e que fica não muito longe da Casa de Nagô, que já seria a Casa das Minas. Então, ela teria uma influência Nagô, perdão, ela teria uma influência do antigo reino do Daomé, que seria hoje o atual Benin. E nessa casa se recebe voduns, e não orixás como no candomblé da Bahia, na Umbanda, né? Então, o tambor de mina
a Casa das Minas, e aí tem toda uma origem, né, que a Casa das Minas estaria ligada, foi fundada por Naotimé, que seria a mãe de um rei que foi vendida como escravizada para o Brasil e que veio e fundou a Casa das Minas. E ela sempre esteve muito próxima da Casa de Nagô, que já seria candomblé, né, já teria uma influência banto do candomblé. E essas casas sempre tiveram ligadas, e é a primeira geração, né? E a Casa das Minas se torna uma referência de tambor de mina no Maranhão. É como se ela fosse uma referência para o que vai se colocar em outras casas de tambor de mina também. Essa é a primeira geração. Existem outros terreiros na época, né? Eu estou falando de dois que se colocam aí como grandes referências. Tinha também o terreiro do Egito, né? O terreiro da Turquia, o terreiro do Justino, que é o único dessa época do século XIX que ainda funciona, que saiu da Casa de Nagô. E esses terreiros, eles teriam aí essa influência do tambor de mina da Casa das Minas. Euclides, que já seria aí uma segunda geração de pai de santos, né? Ele já teria uma influência do terreiro da Turquia, né? Que seria e ele traz uma outra origem de nação, que já seria Fante Achante, a Fante. Então ele já traz ele traz alguns elementos que já teria a ver com a Turquia, com o terreiro da Turquia, e que ele vai trazer esses elementos para a casa dele. Então ele era da mina e ele também vai ser iniciado no candomblé. E ele vai fazer o Baião de Princesas, né? Que eu acredito que se manteve também com a mãe de santo atual, e que é um ritual em que ele vai, que você já ouviu, né? Que é muito bonito e que se mantém, e que me parece que a origem é exatamente um ritual, o baião que tinha, um ritual que tinha, uma festa que tinha na casa da Turquia, no terreiro da Turquia, de onde a casa dele está ligada, a origem, a matriz está ligada. E aí o Euclides traz outros elementos, né? A matriz Fante Achante. E existe uma outra matriz que estaria ligada à cidade de Codó, que já seria o que se chama Tambor da Mata, ou Terecô. E essas matrizes africanas, elas vão aqui se associar também a esses elementos indígenas, né? Vão ter também alguns rituais de cura, que já seriam rituais que estariam associados a uma origem indígena. Uhum. E esses rituais, eles são colocados, eles estão ligados a essa matriz africana, né, essas matrizes, que não tem só uma, a essas matrizes africanas, e também ao que se chama aos caboclos, que é uma das diferenciações da encantaria maranhense. Então, quando se fala de caboclo, por exemplo, no candomblé da Bahia ou na Umbanda, né, é muito associada à ideia do indígena, e no Maranhão, o caboclo ele tem outras origens, né? Ele vai ter origem turca, os caboclos no Maranhão, eles são uma gama de entidades, de divindades que se diferenciam de outras divindades, não são vodus, não são orixás, e que estão também e que ocupam papéis importantes no tambor de mina, na encantaria, porque os voduns, eles desceriam na Casa das Minas, né? E ela influencia, o modelo ritual dela influencia o tambor de mina. E o tambor de mina vai cultuar, né? Tocar para os voduns, mas também vai principalmente receber os caboclos, né, com exceção da Casa das Minas. Então existe um campo muito vasto, né, de hibridismo, de junções, porque, por exemplo, o terecô, o tambor da mata, já teria uma origem associada a negros de outras nações que vieram para Codó.
e que se junta com o tambor de Mina. E aí, quando se lê, né, quando se busca na literatura, quando se busca na literatura de 30, 40 anos atrás, que entrevistaram pessoas mais velhas, né, elas vão falar desses laços, desses terreiros, né, dessas diferentes gerações. Por isso eu tentei colocar em termos de gerações. Essas primeiras gerações, que seriam os primeiros e que vão se ligar e, de qualquer forma, serem transmitidos, né? As divindades, os rituais, vão ser transmitidos a partir dessas outras gerações que também vão buscar suas origens. O Euclides, e aí, tem uma história muito interessante como liderança, né? Ele e o Jorge, pai Jorge Tassi, eram da mesma geração. E ele escreveu, é um pai de santo que vai escrever livros, né, que vai ter uma militância que é muito importante aqui, e que de qualquer forma, ele vai construir outros caminhos de buscar a origem dele para mostrar exatamente essa pluralidade de nações que influenciam o tambor de Mina. Impressionante. E eu acho que nos dá a dimensão, professora, da grandiosidade da África, né? E dos tantos lugares, assim, desses povos que foram chegando e ocupando ao longo da nossa história o Brasil, né? Que você está falando especificamente do Maranhão, aí você vai para outros lugares, são outras histórias com outras manifestações culturais, religiosas. Então assim, vai colocando a proporção da grandiosidade mesmo, que é a diversidade da África, né? E aí, quando chega aqui, se encontra com essa imensa diversidade indígena, e aí já tem essa outra galera, né, da Europa que está aqui também, enfim, tudo que a gente já sabe, tal, aqui não estou falando nenhuma novidade, né? E aí tem um ponto interessante que você fala que é isso, né? O terreiro do Egito, o terreiro da Turquia é especificamente relacionado a esses países, esses lugares? Egito, Turquia, o nome Então, especificamente, ou tem a ver, ou não tem tem nada a a ver ver? com esse universo, com esse campo mágico-religioso da encantaria que eu coloquei, né? Dessas especificidades do caboclo. Por quê? O que é? O que é essa família da Turquia, né? Um rei da Turquia que se torna encantado no Maranhão, na guerra com os mouros, e que se torna e que Entendi. se encanta. Dom Sebastião, que vem para cá e se transforma num touro nos lençóis maranhenses. Dom Luís, rei de França, que é um caboclo que baixa nos terreiros de Mina do Maranhão. Então, é interessante, você colocou bem, né? Eu acho que além dessas várias nações que vieram para cá, esses desdobramentos da diáspora, porque essas várias nações, com várias línguas, vários ritos, várias divindades que vieram na diáspora, elas se encontram aqui também, elas também se assimilam aqui, né? Então, além de se assimilarem aqui entre si, elas vão se assimilar com esses elementos da encantaria, porque esses elementos da encantaria, que não são somente os voduns, os orixás, os santos, mas tem os nobres, os gentis e os caboclos. Né? Que eu gosto de pensar a coisa em termos de... Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de pensar em termos afrocentrado, não pensar na perspectiva eurocêntrica, né? Porque se essas manifestações se mantiveram, né, é porque elas conseguiram operar uma subversão, elas até assimilam o catolicismo popular, mas o catolicismo também precisa se adequar, não é uma pura imposição, tipo o Divino Espírito Santo, que em Portugal era da Igreja Católica, aqui no Maranhão é nos terreiros, a gente tem festa de terreiro o ano inteiro, festa do Divino, com exceção de Alcântara e algumas outras poucas cidades que vão ser na igreja. No Maranhão, a festa do Divino ocorre nos terreiros de Tambor de Mina. E é uma especificidade do Maranhão. Então, como é que essa festa religiosa, né, católica passa a ser um ritual do tambor de Mina, da religiosidade popular? Então, eu acredito que tem uma subversão aí, não se opera uma pura imposição, mas eu acho que exatamente pela força dessas manifestações, dessa encantaria, ela consegue subverter. Então, eu acho bem interessante
pensar como movimentos da diáspora, né? Efeitos da diáspora. Professora, agora assim, desculpa estender mesmo, mas agora você me trouxe uma curiosidade, porque tem uma coisa acontecendo, falando especificamente, por exemplo, as festas juninas, né? Há no Maranhão e nessas manifestações alguma espécie de influência do ponto de vista mesmo de discriminação, de preconceito, de tentar descaracterizar por parte de movimentos neopentecostais? Eu digo isso porque tem, ao longo dos últimos anos, acontecido assim, eu acompanho um pouco do noticiário, em que, por exemplo, tem escolas e alguns lugares em que já não querem mais falar festa junina, porque está relacionado com santo, aí fala que é festa do milho. Tem, por exemplo, a volta e meia agora eu vi assim nas redes sociais aparecerem vídeos, inclusive de pais e de mães, falando que a criança não vai na escola lá na festa junina porque é festa junina. Quer dizer, esses elementos do catolicismo popular, né? Que permeia o Brasil todo. Sim. No Maranhão há um pouco, e isso também está acontecendo, ainda que seja ali muito, digamos, particular, assim, porque me parece que é algo que tem cada vez mais ganhado força, lamentavelmente, né? E quando a gente está falando de elementos que traduzem um pouco cultura e religião, e catolicismo popular, e manifestações afro-indígenas, enfim, tudo isso que a gente vem conversando aqui, a gente tem esse elemento, lamentavelmente, como eu digo, muito presente hoje, que é essa ideologia neopentecostal, né? E parte dos evangélicos que tentam qualificar mesmo e tentar se apropriar, colocar outros nomes, não querer que essas manifestações aconteçam. Isso tem acontecido? Você tem visto isso ou ouvido relatos, enfim, muito pontuais mesmo que sejam? Sim, infelizmente sim. Inclusive agora, nesse ano, teve alguém que veio para cá e fez, eu não sei, eu acho que no Instagram fez algum post, alguma coisa, colocando o quão perigoso era aceitar qualquer coisa que dessem aqui no Maranhão, porque o Bumba Boi estava associado a essas religiões de matriz africana. Enfim, tem tido muitos relatos, e principalmente, não só em relação ao Bumba Boi, né? Tambor de crioula, cacuriá, várias brincadeiras, mesmo carnaval, em que alguns grupos evangélicos, que eu diria que devem ser mais radicais, né? E é bem assustador, porque historicamente, apesar de toda uma de toda uma de uma história de desigualdade, né? Que nós somos um país extremamente desigual, um país com uma história de racismo, né? Estrutural. Apesar disso, nós também tínhamos uma certa a gente vê que circulava no catolicismo popular, no terreiro, não tinha esse radicalismo, né, que se tem hoje de se proibir a participação ou se falar de determinados temas. Eu tenho relatos de pessoas de comunidades em que a igreja queria expulsar, proibir, acabar com o tambor de crioula. E aí a comunidade peitou e não deixou, né? Mas eu acho que é uma ameaça, assim, constante hoje, e não só na capital, porque nós temos viajado pelo interior do Maranhão todo para fazer essa pesquisa, e as igrejas estão... Essas igrejas radicais que querem proibir as brincadeiras, elas estão atuantes em todos esses lugares. Eu fiquei bem assustada com alguns relatos que eu encontrei em campo, e que, de fato, é muito perigoso, porque entra para uma... A gente cai num fundamentalismo de um Deus único e verdadeiro que, historicamente, não existe no Brasil, porque no Brasil nós sempre tivemos essas figuras dos santos, né, dos santos de uma religiosidade popular, que circula pela encantaria, que circula pelas promessas, pelas festas rituais, pelas comidas, que é um outro elemento, né? Essas comidas fartas das festas rituais dos terreiros, e que essas igrejas têm feito um trabalho que pode se tornar algo muito perigoso, né? Alguns terreiros aqui já foram invadidos, já foram
ameaçados. Então, eu acho que é uma realidade do momento da sociedade brasileira, e citado, inclusive, por um discurso de ódio muito perigoso. Sim, pois é isso, né? Tá no Brasil todo, realmente. Professora, mais uma vez, então, eu te agradeço mesmo pela aula, né? Que foi isso que você trouxe aqui, em resumo. Trouxe um pouco desse São João e do Bumba Boi do Maranhão. E é isso, mais uma vez mesmo, obrigada pelo convite. Eu acho que tem alguns comentários que chegaram aqui que eu fui só separando. Uma pergunta, na verdade, assim, eu não sei, né? A Laila perguntando aqui se os bois teriam uma participação parecida com os foliões da Folia de Reis, nessa conexão com as pessoas. Se dá para fazer essa relação. É interessante, porque a ideia antes não era a apresentação num palco. As pessoas, né, tinham alto que acontecia. Mas eu acho que pode pensar por aí. A Folia de Reis, que você está falando, que, sei lá, qual, seria de qual lugar, né? Porque às vezes varia também, né? Não tem um único Sim. modelo de Folia de Reis. Mas eu acho que está dentro dessa perspectiva das brincadeiras, das festas, das manifestações da cultura popular, né? Cordão de Bicho, festa de São Gonçalo, são festas que estão colocadas aí nesse campo da cultura popular, com certeza. Tá certo, professora. Te agradeço, então, mesmo, e fica aí o convite para uma próxima, para a gente traduzir outras coisas, porque, enfim, sua pesquisa ela é ampla, né? Então, à medida aí que a gente possa pautar as questões de cultura do Maranhão especificamente, e aí fica o convite aberto, então, para você voltar aqui no Cultura Brasileira. Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço o convite e a possibilidade do diálogo, que é sempre bom. Tchau, tchau, professora. Tchau, Até tchau. mais.